Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. É motivo de alegria, uma vez mais, termos a oportunidade de nos cumprimentarmos, de nos alegrarmos juntos, nos saudando e estando agora aptos, perfeitamente aptos, a internalizar essa palavra, a vivê-la, a atentar ao máximo para que ela possa surtir o efeito desejado nas nossas vidas. Muito bem, igreja, nesta noite a temática é a tentativa de quebra do crescimento da igreja. Ontem tivemos a oportunidade de ministrarmos sobre o verdadeiro crescimento da igreja, o crescimento que vem do Senhor, da palavra dele próprio, fazendo com que a igreja esteja apta e sempre praticante de sua palavra. Nesta noite não será diferente, por isso, como sempre, nós chamamos a atenção, admoestamos no sentido puro da palavra, os amados para que levem a partir de agora o pensamento cativo ao Senhor, não o deixando vagar, não deixando pervargar e sair da palavra, para que possamos muito bem, internauta, para que não deixemos que o nosso pensamento vagueie e estejamos atentos à palavra que nos será ministrada. Muito bem, quero repetir a temática, a tentativa de quebra do crescimento da igreja. Muito bem. Amados, eu quero iniciar com uma palavra simples, mas que nos é de extrema valia. Continuando nessa visão do crescimento da igreja. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, eu quero ler os versículos, ou dos versículos 32 até o 35, e de lá daremos um salto. Então diz assim no 4 dos Atos, de 32 ao 35, da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Deus vivo, muito obrigado por tua palavra, pela iniciativa desse ministério lindo de louvor, pela tua presença magnífica, poderosa em nossas vidas, que é o motivo de extrema alegria. Destes e nos destes a possibilidade de estarmos aqui com os 5 minutos de oração, com uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora capacita-nos para que estejamos aptos a receber essa palavra vindo direto do teu trono, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, igreja linda, vamos lá então. A igreja, vamos repetir isso, era perseguida. Todos nós sabemos disso. A perseguição era tão intensa que eles estavam transitando de lugar para lugar, cidade para cidade. Lembrem-se de quando Saulo perseguia a igreja, que eles transitavam de Cônio, Listra, que iam para Samaria, Judéia. Era um trânsito. E o que acontecia? No meio dos apóstolos havia uma tremenda visão, e aqueles homens cristãos da igreja primitiva perceberam que aquela perseguição era tão intensa que não valia a pena que eles detivessem valores. Então eles depositavam esses valores aos pés dos apóstolos, e esses apóstolos redistribuíam à medida que alguém tinha necessidade, e à medida que estavam transitando, tinham onde alocar casas e estarem nesse trânsito, sempre sustentando a igreja. Muito bem, até aí, perfeito. Mas surge uma figura aqui que nós vamos mencionar no capítulo 5 de Atos, e entenda bem. Versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias,
com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Mas eu quero nesta noite que nós nos detenhamos momentaneamente nessa última frase do versículo 4. Nós vamos dizer três vezes. Não mentistes a homens, mas a Deus. Diga agora, igreja: não mentiste aos homens, mas a Deus. Mais uma vez para concluir. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Muito bem. Pergunta crucial, e agora vamos entender, para que nós entendamos o que a palavra vai nos discorrer à medida que caminhamos. E essa palavra nos foi dada, em parte, depois concluída, no dia que a pastora Nayufi pregou aqui. Então, atenção, igreja do Senhor. A pergunta que eu faço é: Ananias e Safira eram casados? Sim, não resta a menor dúvida. A Bíblia é categórica, eles eram casados. Muito bem. Atente bem para isso. Eles eram casados. Havia um pacto entre eles? Sim. Havia um juramento entre eles? Havia uma aliança entre eles? Sim. Havia uma aliança, um pacto, um juramento que significou e que significava casamento. E a Bíblia é categórica em Gênesis e em Mateus, lá em 19:6, o que Deus uniu, não separe o homem. Isso é um estabelecimento, isso é uma aliança, isso é um juramento, isso é um propósito. Então Pedro percebeu que Ananias e Safira, e agora eu faço uma pausa, irmão, eles podiam reter, mentindo, o desempenho do marido, o desempenho da mulher. Eles podiam reter, mentindo, coisas sérias que iriam romper com a unidade da igreja. Eles não só retiveram dinheiro, a igreja não está preocupada e nem estava com isso. Os discípulos, e o Pedro disse categoricamente: vendendo não seria teu, e tendo vendido não estaria em teu poder, ou seja, tu estarias como proprietário, repartindo conosco e conferindo a repartição. Agora vamos lá, repitamos: Ananias e Safira eram casados? Sim ou não? Sim. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem, estava sobre a vida deles? Esse juramento, esse pacto, essa aliança estava sobre a vida deles? Sim. Agora, atenção. Por que Pedro, ao repreender, separou com a morte o casal? Primeiro. Oi? Quebraram a aliança. Quebraram com Deus. Não mentiste, Ananias, a homens. Não foi Pedro quem os separou, igreja. Não foi a liderança quem os separou. Foi o próprio Deus. Ao ter a sua palavra violada, eles pecaram não apenas na retenção do dinheiro, mas com engano, com hipocrisia, porque praticavam isso para mostrarem-se generosos e bondosos. Olha como eles são maravilhosos, olha como eles são gentis. E Deus, opa, isso não vem, isso vai acabar com a igreja, isso vai impactar, emperrar o crescimento da igreja. E não pense que é só com dinheiro, é em qualquer outra situação. Aí o que aconteceu? Lá vem Ananias e Pedro: Ananias, você fez a venda? E o dinheiro está tudo jóia? Tudo jóia. Então eles não mentiste a homens, mas ao Espírito Santo.
Irmão, ninguém mente ao Espírito Santo, ninguém mente contra a igreja, ninguém mente contra a palavra e fica impune. Alguém diria, pastor, hoje o senhor, você, pastor Haroldo, líderes, teriam autoridade? Temos, não só teríamos, mas temos. De vir à morte, sim, porém se nós fizermos isso, olha o escândalo que isso daria nos dias atuais. Meu Deus, pastor mandou matar. Não foi, foi o Espírito Santo de Deus. Então esse pacto, essa aliança, irmão, ela é divina. O que Deus uniu, não separe o homem. Em outras palavras, o que Deus uniu, só Deus pode separar. Quem está entendendo isso? Então, em Deuteronômio 32, 29, diz assim: vede agora que eu somente, e mais nenhum outro Deus, além de mim, eu mato, e eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Eita glória mesmo. Vede, agora que eu somente, e mais nenhum outro Deus, além de mim, eu mato, e eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha ou das minhas mãos. Não pode, irmãos, olha o que eu vou lhe dizer. O Deus vivo que disse não matarás é o único que pode matar. Ele não disse eu não matarei, ele falou não matarás. A essa ordenação, só ele é o proprietário legítimo e ele pode matar. Então, quando Pedro, usado pelo Espírito Santo, repreendeu Ananias, lá vem a Safira atrás com a cara mais lambida, sustentando a mentira e o engano. Foi tanto. Pô, leva os dois, enterra os dois, porque vocês não mentiram a homens, não foi homens que os separou, mas o Espírito Santo, vocês mentiram a Deus. E Deus, vendo a sua palavra violentada, vituperada, vilipendiada, matou. Ele faz isso hoje. Quantos casais estão mortos em seus delitos e pecados, mentindo para sustentarem uma visibilidade, uma visão? Então, amados, agora que você começa a sentir esse esboço, você vai entender porque Jesus falou: meu pai, minha mãe, meus irmãos são os que ouvem a minha palavra e a praticam. Quem amar seu pai, sua mãe, seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Porque a palavra não é retórica, não é mero estatístico formal ou estatística formal, não é mera retórica, é realidade. Essa palavra é viva, igreja. Então Ananias e Safira morreram e foram sepultados. Por causa dos valores, não. Por causa da hipocrisia e do engano. Eles quiseram fazer algo. O príncipe dos hereges sustenta uma tese de que Ananias e Safira fizeram isso para ganharem crédito junto à comunidade. Mentira, a Bíblia não diz isso. Eles eram cristãos mesmos. Agora estavam persuadidos, estavam enganados pelo diabo. E a Bíblia fala isso, que eles foram entregues a Satanás. Se você ler 5 de Atos, de 1 a 11, você vê isso com clareza. Então, mais uma vez, deixa eu lhe dizer, igreja amada do Senhor, Ananias e Safira eram casados. Ninguém os separou, não foram homens que os separaram, não foram homens. Deus que mata e faz viver, vendo a sua palavra vituperada, enganada, agiu. Agora, Pedro poderia ter ficado calado. Pedro poderia ter engolido. Pedro poderia ter omitido. E jamais aconteceria qualquer que fosse a causa com eles. Porém, eles, se Pedro não falasse nada, estariam vivos ou mortos no corpo de Cristo? Mortos. Sem vida espiritual. Estariam já totalmente derrotados pelo próprio engano, pela própria mentira que urdiram para parecerem o que não eram perante a igreja. Vamos ver se isso se coaduna com as Escrituras. Vamos ver com exatidão. Então quero repetir, Mateus 19,6 corrobora com Gênesis quando diz: aquilo que Deus uniu não separe o homem. Aliança, pacto, juramento. Porém,
O único que pode separar é Deus, se a sua palavra for violentada. E existe, além do adultério, outros fatores, como engano, como hipocrisia, como mentira, que fazem um casamento ruir perante Deus, tá, amados? Perante Deus. Então, que entendamos isso. Mas atenção, vamos colocar isso na pauta da Bíblia, na pauta do Evangelho, para que entendamos. Então, não é a lógica formal, não é a estatística formal, não é a retórica. Aquilo que Deus uniu, não separe homem. Ninguém falou isso aqui. Isso é um pacto, isso é uma aliança, ninguém pode quebrar. Sim, pode sim, Deus pode. A sua palavra, ou a sua palavra ser violentada, quebrada. Irmão, então, muito cuidado com as afirmações que nós temos ouvido aí no circuito. Eu vi no YouTube, eu vi no Google, e eu vi no Príncipe dos Hereges. Coisas absurdas. Então, repare algo tremendo. Preste atenção. Em Mateus 19, vamos ver essa premissa. De 4 a 6, peça ao ministro Anderson. Tem microfone e volante? Se não tiver, não tem problema. Tem. Se não tiver, a gente vai adiante. Então, não vamos perder tempo. Anderson, Mateus 19, de 4 a 6. Entenda que isso aqui não é retórica, não é teoria. Vá, Anderson. Então, respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Glória a Deus. Muito obrigado, ministro Anderson. Excelente leitura. Por causa disso, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, formando os dois uma só carne, de forma que não serão mais dois, porém um ou uma só carne. Aquilo que Deus ajuntou, não separe. Aquilo que Deus ajuntou, não separe um. É uma aliança, é um pacto, é um juramento, foi o Criador que os uniu. E só o Criador os pode separar. Pela mentira, pela hipocrisia, pela violentação da palavra de Deus. Quem está entendendo? Amém. Muito bem. Continuando, atente bem. Continuando. Preste atenção. Romanos 8, 28. Pastora Nayuf, minha linda e amada esposa, lá atrás. Romanos 8, 28. Vá conjecturando, juntando, coadunando essa palavra uma com a outra para juntar coisa espiritual a espiritual. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Obrigado, minha pastora. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O casamento válido, o casamento espiritual, a aliança espiritual é aquela que é feita segundo o propósito de Deus. Ananias e Safira foram constituídos segundo o propósito de Deus? Não, porque mentiram, enganaram, com hipocrisia tentaram mostrar para a igreja uma imagem que não lhes pertencia, fingindo hipocritamente, negaram, e não foi o dinheiro. Poderia ser qualquer outra coisa, qualquer outra mentirinha, qualquer outra, a performance do fulano, do ciclano. Irmão, mentira é mentira. E o Senhor diz: não mintais contra o Espírito Santo. É claro, repito, quero repetir, que nós não sairíamos feito alucinados, repreendendo, clamando o espírito de morte, porque Deus mata mesmo, a hora que Ele quer e como Ele quer, e de formas diferentes até. Repito, caso o Pedro não repreendesse, eles estariam mortos vivos dentro da igreja. Então, atenção, por isso Deus honra aqueles que são chamados segundo o seu propósito, em tudo, em todos os segmentos, inclusive no próprio casamento, na própria aliança do Senhor. Preste bem atenção, então, nessa noite, para que tenhamos visão. Efésios 5, 28. Efésios 5, 28. Missionária está de óculos? Não, desculpe-me se você...
A coluna está aí, a coluna, amém, amém. A coluna, mas o óculos também, amém, glória, glória. Valeu, Mara. Mara Simone, não é a Maria, é a Mara. Mara Simone, missionária amada, Efésios 5, 28. Preste atenção, coadune, vá juntando, confira. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Missionária. Se foi só isso, foi só isso. Então vamos lá. Efésios 5, 28. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Agora vamos para o 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne, porque, acima de tudo, eles são membros da igreja. Eles amam a mulher, o marido, a mulher e a esposa, como Cristo amou e ama a igreja. Então o casamento é uma aliança, irmão, não meramente estática, não meramente formal, não é uma aliança qualquer, mas ela é dinâmica, flexível. Repito a leitura da Mara que eu atropelei quando pedi só o 28. Assim também, os maridos devem amar a esposa, devem amar a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, porque deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão ambos, ou os dois, uma só carne. No corpo, na igreja, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. Eles burlaram, eles saltearam, eles romperam com a aliança bíblica para viver de mentira, de aparência. E acabaram mortos. Repito, se Pedro não os repreendesse, seriam mortos vivos dentro do corpo de Cristo. Não teriam vida, não teriam, seria um empecilho, um atrapalho, seria a quebra do crescimento da igreja. Quantos estão entendendo? Quantos podem entender, irmãos, que a palavra é seríssima, mas ao mesmo tempo é amorosa, que a palavra de Deus é verdadeira e que casamento não é mundo não. Ah, casei, tem uma aliança. Ah, casei, tem até música aí do mundo. Ah, não sei o que, o passarinho bem te vi, todo mundo canta. Mas não, irmãos, em nome de Jesus. É uma aliança do Criador. É uma aliança de Deus que tem que ser cuidada. Como Cristo amou a igreja, os maridos devem amar sua mulher como a si mesmos. Esse mistério é grande e o Senhor refere-se a Cristo e à igreja. Amém, queridos? Então que jamais tenhamos e não temos, em nome de Jesus, mortos-vivos no meio do corpo de Cristo. Vamos adiante, daqui a pouco coadunaremos para fecharmos. Vamos para 1 de Timóteo 5. Primeira carta de Timóteo, versículo 5. Isso, 1 de Timóteo, versículo 5. Capítulo, obrigado, meu irmão Anderson, me corrigiu a tempo. Capítulo 5 de 1 Timóteo. Faço questão de pegar esta palavra. 1 Timóteo, capítulo 5. Não é 2, é 1 Timóteo, capítulo 5. Quantos acharam? Eu vou ler e você atente para que entenda. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas
tagarelas, intrigantes, falando o que não deve, ou falando o que não deve. Mas eu vou emendar e vou ler assim, 11, e vou dar um salto depois para o 14. 11. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Vamos para o 12. Tornando-se condenáveis por anularem seu primeiro compromisso. 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Olha uma coisa contraditória, aparentemente, é um paradoxo que é uma aparente ou uma aparente contradição. As viúvas mais novas, Paulo preceitou a Timóteo, devem manter-se no estado de viuvez, as mais novas, que lá na frente, lê em casa, só deveriam ser inscritas para a igreja sustentar acima de 60 anos. Depois você lê em casa, não é o nosso caso. Mas as viúvas mais novas, Paulo disse, olha, que elas se mantenham solteiras, para não serem pesadas à igreja. Solteiras, viúvas solteiras. Quando elas se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. O que é se tornar leviana contra Cristo? Cristo, eu sei que você responda, meu amado, apenas para a gente entender. O que é se tornar leviana contra Cristo? Tornar-se leviana contra a palavra. Tornar-se leviana contra os ditames de Deus. Quando elas são levianas, quando elas se desviam, elas querem se casar, anulando o primeiro compromisso em Cristo. Então essas mais novas, para quem está prestando atenção, elas não devem, disse Paulo e o Espírito Santo, casarem-se. Mas ao se tornarem levianas contra Cristo, contra a palavra, elas querem casar-se. Aí Paulo fala, então eu aconselho que as viúvas mais novas se casem. Onde? Quando? No Senhor. Se casem na igreja, se casem no meio do corpo. Criem filhos, sejam ótimas donas de casa, para que elas possam figurar como aquelas que casaram, perderam sim, a morte separou o primeiro casamento, é digno, estão livres para casar, não se tornaram levianas contra Cristo, significa que se mantêm fiéis, então podem casar sim, porque são novas, podem casar, e casando-se vão ajudar outras viúvas na igreja. Porém, repetindo para que tenhamos visão, se alguma crente tem viúva em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, porque a igreja só queria sustentar viúvas acima de 60 anos. Fora disso, que as famílias cuidassem. Então, o ponto fulcral aqui no nosso assunto é que o casamento fora de Cristo não vale para Deus coisa alguma. São levianos os que fazem isso. Leviandade é mundano. Deus não tem pacto nenhum com isso. Não bote a aliança de Deus aqui que não vale, porque não existe. Quando se tornam levianas, querem casar-se, anulando o seu primeiro compromisso. Mas devem sim casarem-se no Senhor e constituir família novamente. Preste atenção agora em Efésios 4, de 1 a 3, para que nós entendamos agora o viés, o que nós queremos. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fortes chamados. Que andar de modo digno, como Deus nos chamou, em toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ananias e Safira estavam tentando preservar a unidade da igreja, pastora? Nunca. Ananias e Safira estavam tentando preservar a unidade de Cristo na igreja? Jamais. Jamais, irmão Gama, jamais, irmã Clotilde, que não veio hoje, está na internet, uma vizinha lá do Tancredo. Irmãos, preste atenção. Ananias e Safira
não estavam nem no corpo de Cristo. Estavam completamente alheios à aliança até do casamento, quanto mais do corpo. Então eles não faziam a vontade de Deus. Em Mateus 12, de 46 a 50, diz assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E quem é minha irmã? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aí minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Em Mateus 10, de 37 a 39, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la. Então é lindo, é maravilhoso sabermos, igreja amada do Senhor, de que o Senhor nos quer unidos, unânimes, num só corpo. E aí, tudo que foi errado foi apagado pelo sangue do Senhor, todo pecado é perdoado, todo entrave é desfeito. O importante é que nos sintamos membros do corpo de Cristo. Então, nesse momento, nós queremos simplesmente lembrar de Ananias e Safira. Eles foram um entrevero, eles foram uma ameaça de quebra do crescimento da igreja, mas tiveram que morrer para que a igreja continuasse fluindo, continuasse crescendo, continuasse alcançando os seus objetivos. Assim é hoje, entre nós. Então que nos examinemos, todos nós, que jamais, irmãos, mintamos contra o Espírito Santo e mintamos contra o corpo pelo qual e para o qual fomos chamados, porque Deus nos chamou num só corpo. E esse é o grande mistério, Cristo e a igreja. Então o Senhor não aceita outro tipo de relacionamento que não seja proposital ou do propósito dele para o crescimento da sua igreja. Quantos nessa noite estão entendendo? Quantos nessa noite estão entendendo o que está sendo pregado? Então, amados, em nome de Jesus, que entendamos de uma vez por todas, se é para mim, é para todos nós, que devemos nos manter firmes, unidos, unânimes na palavra e fazendo tudo para manter o corpo de Cristo unido. A sua liderança é intocável quando ela está na palavra. Quando ela se pauta pela palavra, ela se torna intocável. Quando ela não se pauta pela palavra, ela se torna vulnerável. Ela se torna tão mercenária quanto qualquer corrupto que assim proceda. Nessa noite, eu peço 2 orações breves. Uma com o nosso ministro Anderson Vecchioni e a outra, por gentileza, com a nossa ministra Carla Lobato. E nós daremos prosseguimento orando também. Amém, Senhor. Nós queremos te louvar, Pai, te engrandecer, te exaltar, te glorificar, Pai. Nós queremos te agradecer por mais uma palavra que tu nos trouxeste, lançando luz, Pai, para que nós possamos caminhar junto contigo, em unidade, na igreja, Pai, sendo abençoado por ti, sendo edificado por ti, exortado e consolado, Pai, porque tu tens um propósito para cada um de nós, Pai. E o teu amor, papai, o teu amor nos faz crescer, nos ajuda, nos dá entendimento. Então nós só temos a te agradecer por essa palavra abençoadora e maravilhosa que tu trouxeste para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, a ti a honra, a glória e o louvor. Amém, Jesus. Te damos honra, Pai, te damos glória por esta palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai, que a cada dia tu continue a boa obra em nossas vidas, que não haja em nós divisão, partidarismo, Senhor, nenhum tipo de mentira, de contenda, Senhor,
mas que venhamos crescer na unidade, no amor, Pai, no respeito à Tua palavra. Deus, gera cada dia o Teu temor, Senhor, para que não venhamos pecar contra Ti, Senhor, em nome de Jesus, que não venhamos entristecer o Teu Espírito Santo, Pai. Aviva em nós a Tua obra, Deus. Clamamos, Pai, para que Tu não retires de nós o Teu Espírito, Pai, que é o Teu selo sobre nossas vidas, Pai. E como Tua igreja, Senhor, que venhamos preservar, Senhor, a unidade de Cristo, que venhamos preservar, Pai, e lutar pela igreja do Senhor na terra, Senhor, que não venhamos ser confundidos, que não venhamos ser enganados pelo inimigo, Senhor, mas que Tu nos dê ouvidos de erudito, boca de erudito, Senhor, que a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, Pai, esteja, Pai, em Ti, rendidos, Pai, em nome de Jesus, Pai, guarda-nos e livra, Pai, cada família, Pai, cada um de nós, Senhor, das armadilhas do inimigo, Senhor, que não venhamos ceder, Pai amado, em nome de Jesus, mas que venhamos lutar o bom combate, Senhor, da nossa fé, preservando, Pai, a nossa alma, Deus, contigo, em nome de Jesus, preservando a aliança que temos diante do Teu altar, Senhor. É o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos que sejamos tais quais os crentes de Bereia, examinadores da palavra, para que não sejamos confundidos, enganados, como orou Tua serva, como orou o Teu servo. Obrigado, Pai, por essa palavra vinda do Teu trono. Nós a recebemos, Pai, com temor e temor, e que não sejamos jamais capazes de sermos agentes, Pai, do engano, do engodo, da mentira contra o Teu Espírito Santo em nenhum momento, e que o Teu povo esteja aqui sempre apto para manter a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Agora o Teu ministério sobe, nós vamos irromper em palmas para o Senhor, recepcionando esse lindo ministério. Amém.